Queridos amigos, irmãos, irmãs, boa noite. Nós iniciamos agora mais uma atividade nos nossos estudos às terças-feiras, primeiramente elevando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, nosso Pai. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir aqui nos reunirmos mais uma vez, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, para que possamos relembrar, aprender e desenvolver os assuntos trazidos à codificação da doutrina espírita pelo codificador Allan Kardec. Te agradecemos, Senhor, por todas as concessões e por tudo que nos permite, em todo instante. Te agradecemos pela vida, pelos nossos lares, pelas atividades que desenvolvemos no nosso cotidiano. E ao te agradecer, Senhor, nós lhe rogamos o necessário para que possamos compreendê-lo, superarmos em nós as nossas fraquezas e deficiências. Envolva, Jesus, a todos os nossos irmãos que conosco caminham, neste mundo que nos acolhe, conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa, Mestre, o monitor da noite, que trará o trabalho preparado para a noite de hoje e as reflexões. Que se faça, Senhor, a tua vontade. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, uma explicação para vocês dois, Nilda e esposo. Nós estávamos do lado de lá, todo mundo sabe. Aí, houve tudo o que houve, a gente está vindo para cá. Isso aqui é um começo, então a gente está tendo essas dificuldades todas, não temos grandes recursos, não temos também grande familiaridade com equipamentos, então a gente está tentando improvisar alguma coisa para não interromper um trabalho que já vinha sendo feito lá. Apesar de que lá a gente transmitia ao vivo na internet, no YouTube. E aqui a gente só grava nesse processo. E depois a gente publica no YouTube. Mas está indo, está indo. Nós estudamos aqui o livro O Céu e o Inferno, do nosso querido Allan Kardec. Estamos aquilo que nós chamamos aqui de aula 33, que é já a segunda parte do livro, que é a parte que traz exemplos. Nós sabemos que nesse livro, Kardec dividiu esse livro em duas partes. A primeira parte é doutrina, e a segunda parte é exemplos. Então, através desses exemplos, que estão 60 e poucos exemplos que ele coloca aí, ele vai fundamentar aquele panorama que ele compôs, que ele conseguiu criar com o trabalho dele, do mundo espiritual. Então, ele vai mostrar espíritos dos mais diferentes tipos, nas mais diferentes situações, espíritos que viveram de uma forma, que viveram de outra, que fizeram o bem, que fizeram o mal. Aqui, por exemplo, nós estamos no capítulo 6º dos exemplos. E como é que chama esse capítulo? Criminosos arrependidos. Então, ele está mostrando a situação desse grupo de espíritos. Ele trouxe vários, um é diferente do outro, evidentemente, mas ele usa para consolidar as informações em torno do tecido da vida espiritual. E nós estamos examinando o exemplo do Jacques Latour. Então, eu vou passar aqui. Esse aqui foi o último texto que foi o último texto que nós vimos semana passada. Nós estamos ainda bem no começo. Ele está se comunicando
ele é um assassino, né? Arrependido, como diz o título, e ele está conversando com o pessoal que o evocou. Então, eles estão obtendo dele as informações. Aqui é ele falando, vós que aqui estáis. Quer dizer, ele está se dirigindo ao pessoal do grupo mediúnico do Kardec que está lá. Que me escutais, sois boas almas, almas caridosas. Sim, eu vejo. Vós tereis compaixão de mim, não é? Vós orareis por mim? Ó, suplico-vos, não me repilais. Vós pedireis a Deus para me tirar este horrível espetáculo da frente dos olhos. Só lembrando, esse horrível espetáculo a que ele se refere é a cena do crime. Ele matou várias pessoas. Ele matou várias pessoas. Então, ele já relatou que ele se vê constantemente pisando em sangue, diante das vítimas, com aqueles olhares acusadores, né, que ele sente assim. E isso é uma coisa natural. As vítimas podem até tê-lo perdoado, mas é assim que ele vê, por causa da culpa que ele sente. Ele escutar-vos-á, Deus, né? Porque sois bons. Existe realmente uma crença de que a prece do homem bom é mais bem recebida por Deus, né? Peço-vos, não me repilais como repeli os outros. Aqui ele se refere ao fato de que as vítimas imploraram, ele já narrou isso, as vítimas imploraram piedade, mas ele não teve piedade, né? Orai por mim. Bom, isso a gente tinha visto. Agora, na sequência, a narrativa é assim. Os assistentes, o pessoal que estava ali, os encarnados, comovidos com seus lamentos, dirigiram-lhe palavras de encorajamento e consolo. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e o desejo de reparar o mal que fez. Visto que vosso coração não está endurecido, porque ele se mostrava arrependido, e lhe pedis perdão pelos vossos crimes, ele estenderá sobre vós a sua misericórdia, se perseverardes nas vossas boas resoluções para reparar o mal que fizestes. Então, a gente sabe que essa é uma questão básica, é um fundamento da recomposição do espírito para com a lei divina. O primeiro ponto, o primeiro passo ele já estava dando, ele estava arrependido, né? Agora, automaticamente e ao mesmo tempo, ele já estava enfrentando uma situação de expiação e que provavelmente perduraria ainda por um bom tempo e talvez numa nova encarnação. Mas há uma terceira etapa que é imprescindível nessa recomposição para anular a falta, como nós sabemos, que é a reparação, né? Então, aqui, quando ele fala, eles disseram para ele assim: Deus não é inflexível. É para ele ter noção, porque, em geral, as pessoas, ele provavelmente era um caso, ou com quase certeza, não tinha nenhum conhecimento espírita. Naquela época, ele nem existia, estava começando. Então, provavelmente, na cabeça dele, a ideia predominante, se é que ele tinha alguma em relação à vida futura, era de inferno. E é claro que na cabeça dele, um sujeito que tinha matado um monte de gente, ia para onde? De acordo com a concepção religiosa tradicional, não ia escapar, né? Então eles estão dizendo a ele de cara, desde logo, para ele mudar um pouco esse entendimento. Ó, Deus não é assim que a coisa funciona. Não é pena eterna, não é inferno eterno. O que Deus pede é um arrependimento sincero, é óbvio que tem que ser sincero, se não for também não adianta nada, né? Sincero e o desejo de reparar. E isso é fundamental para você dar uma virada na tua vida e começar um processo
de renovação. Ele vai ouvir, ainda continua o pessoal falando com ele, ó. E isso é uma coisa óbvia. Não podeis, sem dúvida, devolver a vossas vítimas a vida que lhes tirastes. Mas se pedirdes com fervor, Deus vos concederá encontrar-vos com elas numa nova existência, na qual podereis mostrar-lhes tanta dedicação quanto fostes cruel. Quer dizer, a fase da reparação, obviamente, só se pode dar numa nova encarnação. Só, não tem como. E quando ele julgar suficiente a reparação, ele que é em Deus, recuperareis a graça junto dele. Mas o que é preciso? A reparação é um procedimento que consiste em anular, em zerar todos os efeitos da falta cometida. Então, nós comentamos aqui rapidamente, terça-feira passada, quantas pessoas ele matou? Nós não sabemos, não apareceu essa informação aqui. Mas foram várias. E quem eram essas pessoas? Que tipo de consequência acarretou o fato dele ter matado, tirado a vida dessas pessoas? Tinha ali um pai de família? Tinha ali alguém que depois, com a morte dessa pessoa, ficou uma esposa desamparada, filhos órfãos desamparados? Quais foram as consequências disso? O que ocorreu como desdobramento disso tudo? Ele assume uma responsabilidade bem ampla sobre todas essas consequências, né? Então, essa reparação pode não ser um processo rápido, pode levar várias encarnações para o indivíduo conseguir recompor-se com a justiça divina. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando Deus julgar suficiente a reparação, recuperareis a graça junto dele. Ou seja, quando tiver tudo acertado, né? Aí você quitou tudo, zerou o processo, você vai continuar crescendo, vai continuar evoluindo. Você não fica tolhido, você não fica impedido de continuar crescendo, né? A duração do vosso castigo, é preciso entender também a palavra castigo aqui, porque ela aparece várias vezes na codificação espírita, e a gente sabe, por experiência, né, que existem muitos espíritas que não se dão bem com essa palavra. Aqui mesmo nós temos um, bem fanático, inclusive. Mas veja só, é preciso entender o significado da palavra castigo. Isso está explicado. Lembra aquele dia, Nelson, que nós lemos a questão 1009, no texto do Paulo? Porque a questão 1009, na questão 1009, que é dentro da penas e gozos futuros, o Kardec está perguntando, quer dizer que as penas não são eternas? Essa pergunta tem uma resposta composta por 4 ou 5 dissertações, começando ali pelo Santo Agostinho, depois o Platão, enfim, no meio lá tem uma de Paulo de Tarso, que é uma preciosidade, essa resposta dele. E aí ele vai dizer, quem é o culpado? No caso aqui, esse Jacques Latour é um culpado, na expressão doutrinária, né? Na expressão como a coisa é tratada aqui. Ele é o culpado. Quem é o culpado? Ele fala. Bom, o culpado é aquele que, num dado momento, escorregou, saiu fora das leis divinas, desviou-se daquele padrão comportamental que a lei divina estabelece. Ok? E o agente, aquele que errou. E o castigo, ele vai dizer. O castigo é aquela consequência natural. Isso que é preciso entender. Porque o pessoal vê a palavra castigo e associa com você castigando um filho, uma criança.
Ah, você fez isso, então vai ficar de castigo aí agora, fica aí, fecha, tranca a porta. Eles imaginam Deus olhando para você assim, falando, ah, você comeu demais, vou te dar uma indigestão, como castigo. Deus tem leis estabelecidas. Então, o que é que o Paulo vai dizer aqui? O castigo é a consequência natural da infração à lei divina. É o impacto que é causado. Você violou a lei divina, isso gera automaticamente uma consequência. É isso que é chamado de castigo. Né? É isso que é chamado de castigo. E ele vai dizer mais, ele vai dizer, é importante para que o culpado sinta o impacto daquilo que ele fez, sinta a dor necessária para fazê-lo desgostar da sua deformidade, ele usa essa palavra lá, fazê-lo desgostar da sua deformidade, quer dizer, fazê-lo aborrecer-se com aquele tipo de comportamento, com aquela imperfeição, porque ele percebe que aquilo gera dor. Então não agrada, então ele quer evitar. Esse é o castigo, no entender, então, da resposta que o Paulo dá. 1009, é muito extensa, 4 ou 5 dissertações, e ao final delas, o Kardec faz um comentário longo também. A questão das penas eternas é muito aprofundada dentro do estudo espírita. Aí eles vão dizer para ele assim, ó, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos. Depende de vós abreviá-lo. Prometemos ajudar-vos com nossas preces e chamar sobre vós a assistência dos bons espíritos. Vamos dizer em vossa intenção a prece contida no Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. Porque se a gente se lembrar bem, o Kardec construiu um capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde, entre outras coisas, ele dá modelos de preces para diferentes tipos de situações e envolvendo diferentes tipos de pessoas. Então, existe, obviamente, lá um modelo de prece, que ele fala, nós vamos dizer para você essa prece aqui. Eles usavam muito isso. Eles usavam na beira das sepulturas, nos enterros, às vezes, porque tem lá a prece por alguém que acaba de morrer, né? Tem tudo isso lá. Então, eles falam assim, nós vamos fazer por você a prece para os espíritos arrependidos. E olha o que eles estão dizendo, não diremos a prece para os maus espíritos, que também tem essa lá, porque tão logo vos arrependeis, implorais a Deus e renunciais a fazer o mal, não sois mais, aos nossos olhos, senão um espírito infeliz, e não mal. Então, por isso que a prece para você é dos arrependidos. Dita esta prece, após alguns instantes de calma, o espírito retoma ou retorna? Retoma. Quer dizer, eles deram uma parada ali, fizeram a prece, ele ali presente, e aí depois ele volta. E agradece a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Vós tivestes compaixão de mim. Essas horríveis imagens se afastam. Começavam a se afastar. As imagens das vítimas. Não me abandoneis. Enviai-me vossos bons espíritos para me apoiar. Obrigado. Então, já é uma atitude altamente positiva também essa da parte dele, que ele está demonstrando aqui humildade, que muitas vezes falta para nós, para uma pessoa nessa condição principalmente. Muitas vezes o sujeito que não se arrependeu, aquele criminoso, aquele culpado endurecido, como vai ter um capítulo próprio aqui para esse tipo de... Por isso que ele fala, não vamos dizer para você aquela dos maus espíritos. Aquela lá é daquele que ainda não amoleceu, não se arrependeu, que ainda não mudou de ideia. Então, ele não, ele já está com uma atitude humilde diante de Deus, de gratidão. Então, isso está contando muito para ele, né? Aí,
Continua a narrativa. Depois desta cena, a médium fica durante algum tempo cansada e abatida. Seus membros estão extenuados. Ela tem a lembrança, primeiro confusa, do que acaba de ocorrer. Depois, pouco a pouco, lembra-se de algumas das palavras que pronunciou e que dizia contra a sua vontade. Sentia que não era ela que falava. Nós comentamos aqui na terça-feira passada que esse é um caso relativamente raro, em que tudo aconteceu pela via oral. Normalmente eles psicografavam tudo, né? Eu não sei como é que eles fizeram o registro disso tudo. Talvez tivesse alguém com uma facilidade grande de anotar, tipo aquele pessoal, como é que chama aquela... Na Câmara Federal, no Senado, tem aquela estenógrafa. Estenógrafa? É, né? Talvez tivesse alguém com habilidade de fazer um registro bem rápido, né? Porque gravador não tinha, né? Gravador não tinha. Mas ficou tudo registrado. No dia seguinte, numa nova reunião, o Espírito se manifesta outra vez. E recomeça durante alguns minutos somente a cena da véspera, com a mesma pantomima expressiva, mas menos violenta. Depois ele escreve, pela mesma médium, com uma agitação febril, as palavras seguintes: obrigado pelas vossas preces, uma melhora sensível se produz em mim. Orei a Deus com tanto fervor que Ele me permitiu que, por um momento, meus sofrimentos sejam aliviados. Mas ainda verei as minhas vítimas. Elas tinham dado uma pausa ali, né? Uma trégua, mas está ali. Ei-las. Vedes esse sangue? Sangue era só ele que via. Ninguém está vendo sangue nenhum, até porque o espírito não sangra, né? Mas para ele, sim. Essa era uma sensação que ele tinha, né? Aí eles repetiram aquela prece da véspera e ele agora continua falando com ela, com a médium. Eu expliquei isso aqui na semana passada, nós percebemos que esse processo se deu por uma espécie de possessão. O fenômeno da possessão é quando o espírito toma conta do corpo do médium, não só do aparelho fonador, como ocorre na psicofonia. Pode? Você sabe que quando tem um espírito muito superior, com muita cometida desse tipo de acontecimento assim, a gente fica, você chega em casa, você está mal, você está sentindo os sintomas que ele sente. Sim. E pergunta, às vezes, até no olho, você está se sentindo mal. E acontece que na próxima reunião, ele volta. Já aconteceu várias vezes comigo. Por isso que eu estou lembrando. Mas o que eu ia dizer, Nilda, é um pouco mais ainda. Esse caso aqui é típico de um fenômeno de possessão, que é quando o médium, o espírito se apodera do corpo, não só do aparelho fonador. Kardec explica isso. Até comentamos aqui semana passada, muitos espíritas, quando você fala em possessão, torcem o nariz, porque não estudaram a doutrina espírita. Ficaram apenas no comecinho. Só ficaram no começo, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, quando Kardec ainda negava a possessão. Mas se tivessem continuado estudando, e principalmente as revistas espíritas, onde ele fazia todos os registros das observações, teriam encontrado no final de 1863, na Revista Espírita, a narrativa do caso da senhorita Júlia, em que ele começa dizendo assim: eu disse
que não havia possesso, que não havia possessão. Volto atrás. Corrijo essa afirmação muito absoluta, que agora me é demonstrado que existe verdadeira possessão. Ele vai explicar como é que é o processo. A possessão pode se dar para o bem e para o mal. Se for para o mal, é o caráter de obsessão, que obsessão é sempre para o mal. Possessão pode ser para o mal, dependendo do que o espírito pretende, ou para o bem. Comentamos, né, Laerte, o caso do Divaldo, né? O doutor Bezerra. É possessão aquilo. É possessão. Divaldo é médium de possessão. Bom, acho que isso ficou bem entendido. Então, vamos lá. E ele está pedindo perdão por se apoderar dela. Obrigado pelo alívio que trazeis aos meus sofrimentos. Porque é isso que acontece com você, né, Nilda, que você está falando, você sabe melhor que eu, acho que todo mundo aqui sabe, que você pode se sentir mal porque ele vai transmitir uma parte das sensações dele, isso pode perdurar, mas na via inversa, no reverso, você também está passando para ele umas coisas boas, que vão produzir o bem para ele, né? Essa troca fluídica é muito importante. E uma das maiores contribuições do médium é essa, para com o espírito. Perdoai-me todo o mal que vos causeis, mas preciso manifestar-me. Só vós podeis. E aí ele continua agradecendo, produz-se um pouco de alívio, mas não cheguei ao fim das minhas provas. Deve estar muito longe disso, inclusive. Logo minhas vítimas voltarão mais uma vez. Eis a punição. Eu a mereci, meu Deus. Mas sede indulgente, vós todos, orai por mim, tende compaixão de mim. Latour, o nome dele era Jacques Latour. Então, aí o Kardec vai... Porque esse começo, só recordando aqui para quem não estava presente, esse começo do caso, a primeira manifestação dele, por acaso, sei lá, entre aspas, o Kardec estava presente lá em Bruxelas, na Bélgica, numa daquelas viagens que ele fazia. Ele estava lá e assistiu. Ele fala no começo, que nós vimos a semana passada. Depois, olha só, um membro da Sociedade Espírita de Paris, aí já lá a instituição do Kardec, né, que orou por esse infeliz espírito e o evocou, obteve dele as comunicações seguintes, a diferentes intervalos. Deixa eu voltar um pouquinho naquela explicação que eu estava dando sobre possessão. Ele começa no final de 63, depois ele avança no começo de 64, depois ele vai examinar outros casos, uma série de casos dos possessos de Morzine, por exemplo, e ele vai incorporando na doutrina a definição de possessão, a situação de possessão. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele admite 1864. Aí ele já admite. Então, os espíritas que não estudam lá grande coisa, acham que leram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, então eles estão de posse de toda a verdade. E é um problema sério isso, hein? Nem se leu os 5 livros básicos, o pessoal chama aí de Pentateuco, enganosamente, a meu ver, porque Kardec escreveu 21 livros, não escreveu 5, né? Pentateuco quem escreveu foi Moisés, e há sérias dúvidas a respeito. Há sérias dúvidas a respeito. Mas a partir desse momento, ele incorpora, ele admite a possessão. E trabalha com a ideia. Aqui é 65, quando ele publica pela primeira vez, O Céu e o Inferno. Lá na Gênesis, em 68, você encontra ele tratando de forma bem objetiva da possessão. Tá? Só para registrar. Evocou e obteve dele as comunicações. Então, vamos lá. Primeira, fui evocado quase logo depois da minha morte. Lembra que aparece lá no começo? Sim, ele foi executado no início de setembro de 1864.
E eles evocaram ele, ou melhor, a manifestação dele, a primeira, não foi por evocação, ele apareceu lá dia 13 de setembro. Então, seja qual for o dia de setembro que ele foi executado, né, não passa de 13, porque a comunicação foi dia 13. Mas aqui ele fala, fui evocado quase logo depois da minha morte, mas não é naquele caso lá, quer ver? Ele fala assim, e não pude comunicar-me então. Tinham evocado ele em outro lugar, mas muitos espíritos levianos tomaram meu nome e meu lugar. Isso a gente sabe que acontece mesmo, né? Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão dos espíritos superiores, comuniquei-me. Virei comunicar-me na sociedade e farei revelações que serão um começo de reparação das minhas faltas. Que serão um começo de reparação das minhas faltas. Isso no entender dele, obviamente. E que poderão servir de ensinamento para todos os criminosos que me lerem e que refletirem sobre o relato dos meus sofrimentos. Veja só, o que está passando na cabeça dele agora? Ele quer fazer com que o caso dele, através dessas comunicações, chegue aos criminosos da terra, para que eles se arrependam antes de morrer e parem de agir dessa forma. Essa é a ideia dele. E prossegue. Os discursos sobre as penas do inferno fazem pouco efeito sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens assustadoras para as crianças e os homens fracos. Olha, ele que está falando isso. Ele sabe, ele conviveu com isso. Ele sabia das pregações da igreja, ele sabia de tudo isso. Se você matar, você vai para o inferno. Só que o que ele está dizendo aqui? Você acha que esse tipo de pregação aí vai incomodar a turma lá fora? Vai não, porque eles não acreditam nisso. Mas a minha narrativa, se chegar para eles, com essa realidade, com essas cores de realidade que eu estou sentindo aqui, a tendência é que isso possa tocá-los, né? Aí, ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime. E o temor da polícia age mais sobre ele do que o relato dos tormentos do inferno. Olha só que coisa interessante, né? Ele tem mais medo da polícia do que do inferno. É óbvio, a polícia está aqui. É um caso palpável. Inferno é uma coisa que ele nem acredita, né? Eis porque todos os que me lerem ficarão impressionados com minhas palavras, meus sofrimentos, que não são suposições. Isso aqui é uma coisa interessante que ele está falando, embora talvez ele não tenha consciência exata do que ele está falando, mas as ideias existentes, a pregação católica, protestante, enfim, sobre o inferno, as narrativas existentes, são meras suposições. É da imaginação de cada um que constrói aquilo, achando, deve ser assim, deve ser. O Kardec advertiu logo no início, quando ele começa a trabalhar no chamado Código Penal da Vida Futura, dentro do capítulo 7 desse livro, na primeira parte, ele vai logo dizendo, isso aqui não é fruto de ideias pré-concebidas, não é a troca de um sistema por outro, não é nem muito menos ainda visões estáticas que trazem narrativas equivocadas. O que ele está querendo dizer? Estático, com X,
o êxtase, o estado de êxtase que vive o estático, o estado de êxtase é o estado mais avançado de emancipação da alma. Então, você tem o sonho comum, você tem o sonambulismo e o êxtase. O êxtase é o mais avançado, mais acentuado, o estado de emancipação da alma. Então, havia muitos casos, e há relatos dentro das tradições religiosas católicas, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, né, camarada? Santa Teresa de Ávila foi um caso desse. Ela tinha essas visões estáticas, essas emancipações, ela ia ao mundo espiritual, voltava e fazia narrativas do que ela tinha visto, dizendo que ela tinha estado no inferno. Por que ela fazia isso? Por causa das crenças dela. Ela interpretava aquilo que ela estava vendo ao sabor das crenças que ela tinha. Então, quando ela voltava, como ela era da igreja, ela, não, eu estive no inferno, é assim, é assim, é assim. Entendendo à sua maneira aquilo que ela tinha visto. Emanuel Swedenborg, nós comentamos aqui o caso dele, viveu no século XVIII. Ele era assim, ia ao mundo espiritual. E ele, para piorar a situação, tinha um guia espiritual que sabia menos que ele. Então, o guia falava para ele coisas erradas, ele ia, interpretava mal as coisas que ele via, mas ele chegou aqui e produziu livros. Esses livros estão na exposição, não em português, mas existem. Ele era sueco. Olha, Kardec conversou com ele no século XIX, na época da construção da doutrina espírita. Evocou, porque ele tinha trazido aquelas narrativas todas lá. Então, Kardec conversa com ele sobre aquilo. Aquilo lá, tudo que você trouxe, as narrativas, fala, muito daquilo lá está errado. Agora, já no século XIX, desencarnado, quase 100 anos, né? Um pouco menos, muito daquilo está errado. Eu entendia mal aquilo que eu via, interpretava errado. E pior do que isso, eu tinha um guia que sabia menos que eu, que me dava informações erradas. Esse é o problema dos chamados mentores espirituais que dirigem determinados médiuns por aí. Sem entrar aqui em detalhes. Então vamos em frente. Não há um único padre. Olha o que esse camarada está falando aqui. Não há um único padre que possa dizer: eu vi aquilo que vos digo. Eu assisti às torturas dos condenados às penas eternas. Todas aquelas narrativas são imaginação. É alguém imaginando como é que não é. Tanto é que o inferno pagão, o próprio Kardec fala isso, é mais suave do que o inferno cristão. O inferno cristão é tenebroso, né? Mas quando eu vier, a convicção que ele tem, porque ele está sentindo, aquilo é uma realidade, aquilo não é alguém que contou para ele. Quando eu vier dizer, eis o que aconteceu depois da morte do meu corpo, eis qual foi meu desencantamento ao reconhecer que não tinha morrido como esperara, e que o que eu tomara pelo fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de descrever. Então ele está achando que quando ele vier relatar tudo isso e os criminosos da terra tomassem conhecimento, isso iria produzir sobre eles um resultado muito mais eficaz no sentido de evitar que eles continuassem no mal, né? Aí que ele diz, ó, então, mais de um se deterá à beira do precipício onde ia cair. Quer dizer, o cara vai falar, opa, então não, né? Se é assim, então não. Cada desgraçado que eu detiver, assim, no caminho do crime, servirá para resgatar uma de minhas faltas. Quer dizer, muito provavelmente alguém tinha dito isso para ele. Não sei se é da cabeça, provavelmente não é da cabeça dele isso aqui, né? Provavelmente algum instrutor espiritual, algum espírito mais esclarecido já tinha adiantado alguma coisa. Você pode começar desde já fazendo esse tipo de coisa, tal, né? Isso terá um resultado bom.
É assim que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Foi-me permitido ser libertado da visão de minhas vítimas. Olha lá, aqui está dizendo agora, foi-me permitido ser libertado da visão de minhas vítimas. Demorou um pouco, mas que se tornaram meus carrascos, a fim de me comunicar convosco. Aí foi temporário. Para ele vir se comunicar, ele ficava livre delas. Mas ao deixar-vos, revelazei. E só esse pensamento me faz sofrer mais do que posso dizer. Fico feliz quando me evocam, pois então deixo o inferno por alguns instantes. Inferno aqui ele fala no sentido figurado, porque ele já sabe que não tem. Orai sempre por mim. Pedi ao Senhor para que Ele me liberte da visão das minhas vítimas. Sim, oraremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Já não sinto tanto o peso do fardo que me oprime. Vejo uma luz de esperança que brilha aos meus olhos e, cheio de arrependimento, exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Então, essa foi a primeira das vezes que o médium chamou o Jacques Latour. Aí vem a segunda. Vamos começar a segunda, que a gente ainda tem 15 minutos. Aí o médium vai conversar com ele. Em vez de pedir a Deus para vos livrar da visão de vossas vítimas, exorto-vos a orar comigo para lhe pedir a força para suportar essa tortura expiatória. Ele está propondo uma atitude diferente, Então, em vez de você pedir para elas serem afastadas, peça força para você aguentar a barra. Porque na vida as provas, aqui também, nem sempre as provas serão afastadas. Mas se a gente tiver forças para enfrentá-las, fica muito melhor, fica muito mais fácil. Eu não vou, por exemplo, pedir a Deus, afasta de mim essa prova, que provavelmente ela não poderá ser afastada. Mas eu devo pedir forças para suportá-las e lidar melhor com elas, para que elas possam ser produtivas para mim. Foi a sugestão que o médium está dando para ele. E ele diz: teria preferido ficar livre da visão das minhas vítimas. Se soubesses o que sofro, o homem mais insensível ficaria comovido se pudesse ver impressas no meu rosto como com fogo os sofrimentos da minha alma. Farei o que me aconselhais. Compreendo que é um meio um pouco mais rápido de expiar as minhas faltas. É como uma operação dolorosa que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Se os culpados da terra me pudessem ver, como ficariam assustados com as consequências de seus crimes, que ocultos aos olhos dos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantos pobres coitados. Veja que ele está falando de uma coisa que ele agora sabe. Mas o povo da terra não sabe. Então ele está falando da turma que está aí. Os culpados da terra. Aqueles que muitas vezes acham que os crimes estão escondidos, que ninguém está sabendo. E da justiça da terra, muitas vezes, você foge mesmo. Você escapa mesmo, Muitas vezes. Só que, que responsabilidade assumem aqueles que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Eles creem que, com a polícia, podem prevenir os crimes, como estão errados. Claro, a polícia, em geral, a polícia é repressiva, Em geral.
E ela tem que existir mesmo, porque senão vira uma baderna, uma bagunça. Se o criminoso perceber que não tem mais polícia, aí sai de baixo, né, camarada? Sai de baixo. Claro que a polícia tem que existir e tem que agir da forma como age mesmo, com algumas correções, evidentemente. Mas aqui ele está falando uma coisa interessante, quer dizer, a educação como método preventivo. Isso nós sabemos, evidentemente, né? Se quem detém a capacidade de estruturar, de montar uma estrutura de educação mais eficaz, mais acessível, se isso não é feito, evidentemente que a gente deixa de recorrer a um recurso que poderia prevenir o crime. Não tem aquele ditado que fala assim, você educa a criança para não ter que punir o adulto, né? Mais ou menos assim, né? Então é assim, recusam a instrução. Não é que recusa, é que as classes pobres, de um modo geral, e veja, ele está falando isso aqui na França, no século XIX. Devia ser meio difícil mesmo o acesso à educação para as classes mais pobres, até mesmo lá. E até hoje ainda não tem essa coisa, esses modelos por aí tão bons assim, né? Tem, melhor que os nossos, provavelmente, mas não tanto assim. Aí a gente entra na terceira vez que ele se comunica. Os sofrimentos que suporto são horríveis. A gente não sabe o tempo que passa, não é dito aqui, né? De uma vez para outra vez, né? Mas, desde vossas preces, sinto-me assistido por bons espíritos, que me dizem para ter esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes. E peço ao Senhor que me conceda a força de suportar essa dura expiação. Que é isso que ele tem que pedir mesmo. Porque a expiação é inevitável nesse caso. Não adianta pedir a Deus, desvia de mim essa expiação. Eu fiz cometi o crime. Agora eu quero que Deus não afaste de mim as consequências. Não, não vai afastar. É preciso resgatar. Ela é igual, posso dizê-lo, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar meus crimes, mas ao menos, salvo os poucos instantes de terror que precederam para cada uma das minhas vítimas o momento da morte, a dor, uma vez cometido o crime, cessou para elas. Bom, isso é o que ele pensa. Em termos físicos, sim. Que foi a atitude que ele teve também no começo dessa comunicação aqui. Ele fala assim, eu enfrentei a guilhotina com coragem, porque eu sabia que aquilo ia ser rápido, cortou, acabou. Na cabeça dele era isso, né? Aí vai acabar o problema todo, porque ele achava que depois da morte não tinha nada. Né, Claudio? Então o corte lá vai doer na hora da morte, isso aí vai passar rápido. Então ele foi tranquilo. Né? Aí que a coisa começou a complicar. E aquelas que tinham terminado suas provas terrestres, aquelas das vítimas, né, que tinham terminado suas provas terrestres, foram receber a recompensa que as esperava. Mas, desde meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei de sofrer as dores do inferno, exceto nos momentos bem curtos em que me comuniquei. Quando ele está lá, ele até acha bom que o evoquem, né? Porque ele está dizendo que quando eu estou aqui me comunicando, a coisa dá uma melhorada. É um momento de alívio, isso mesmo. Vamos ver o que mais que ele tem a dizer aqui. Os padres, apesar do seu quadro assustador das penas que os condenados sentem,
quer dizer, aquela pintura que fazem do inferno, né? Não tem senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos seus filhos, que violaram sua lei de amor e de caridade. Ele está dizendo que os padres não têm nem ideia de como é que é a realidade de fato. Eles pintam uma lá sobre o inferno, mas eles não têm ideia. Como fazer crer a pessoas sensatas que uma alma, ou seja, algo que não é material, possa sofrer em contato com o fogo material? Isso aqui alguém deve estar dando uma orientação para ele, porque ele não ia ter uma noção tão clara como esta. E é uma grande verdade, né? Porque o inferno da igreja, o sujeito queima, mas a alma não tem nada para queimar, né? A lógica dessa argumentação se impõe, realmente. Como é que uma alma, como é que você vai fazer pessoas sensatas acreditarem que uma alma possa ser queimada pelo fogo material? Né? Porque a figura do inferno que é apresentada é de um fogo material, que queima mesmo. Só que queima sem destruir, mas queima corpos, como se fossem corpos materiais também. É absurdo. E eis porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno. Isso é uma coisa que ele está falando, que ele conviveu, provavelmente ele tinha experiência de outros que conversavam também, né? Sabia o pensamento da turma lá, né? Olha, o pessoal dá risada disso daí. É o que ele está dizendo aqui, o pessoal dá risada disso daí. Mas não acontece o mesmo com a dor moral que o condenado suporta após a morte física. Porque aí você já não tem mais dores físicas, você tem dores morais. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. Aí ele vem uma quarta vez, eu vou começar essa aqui para a gente encerrar. Agradeço-vos pelo objetivo que me fazeis entrever. Quer dizer, ele já começava a perceber um horizonte. Ele começava a perceber uma perspectiva. Aquilo tinha saída. Aquilo tinha saída. Objetivo glorioso ao qual sei que chegarei quando me tiver purificado. Sofro muito e, no entanto, parece que meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminui porque nos acostumamos a ela pouco a pouco. Aqui, até a gente de vez em quando, a gente acostuma até com a dor, né? Eu te contar, viu? Tem vezes que dói tanto, incomoda, tem dor que incomoda. Ó, camarada, acho que todo mundo tem essa experiência aqui, né? Você está com uma dor que está te incomodando. Aí acontece alguma coisa, surge uma dor pior que aquela. Você esquece daquela outra. Esquece logo daquela outra. Acostuma. Não está doendo tanto, não, né? Mas ele está dizendo, eu não posso acreditar que aqui seja assim, né? Não. Compreendo que vossas boas preces aumentaram minhas forças. Então não foi a dor que diminuiu. De novo aquela comparação. Não foi a prova que diminuiu de peso, de rigor. Foi a nossa força que aumentou. É isso que ele está dizendo, né? Sofro menos. Sendo maior a minha força, sofro menos. Se as minhas dores são as mesmas. Meu pensamento se reporta à minha última existência, às faltas que eu poderia ter evitado se tivesse sabido orar.
aqui ele vai entrar num ponto, ele começa a tocar num ponto que é muito importante e que nós vamos examinar isso com mais calma na próxima semana, porque ó o que vem depois aqui, ó. Compreendo hoje a eficácia da prece. Então, vamos devagar com isso aqui, porque aí tem um material muito interessante para muita reflexão boa em cima dessa comunicação dele aqui. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar reunidos novamente aqui na próxima terça-feira. Deus nos abençoe.